Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Ciso. Eu quero te convidar primeiro para te inscrever aqui no canal, aciona as notificações, assim você é avisado toda vez que um vídeo novo for inserido aqui no canal da Metsu. E além disso, deixa o teu relato, o teu comentário, é claro, é muito importante. Curte os vídeos também, se for do seu interesse. Olha, aqui na capa de metsu.com tem muitos destaques, confere lá, tem previsão de chuva, detalhes do frio que está para vir, tem muito conteúdo interessante lá, uma análise do que está acontecendo hoje, especialmente aqui na América do Sul. Vamos falar também da previsão para 10 dias. Você pode colocar o nome da sua cidade e ter uma informação específica para o seu município. Como é que vai ser a temperatura, o vento, vai chover, a quantidade de chuva que vai ocorrer diariamente no seu município. É só escrever aqui, é conteúdo aberto, não precisa ser assinante. E na capa, um dos destaques é o desastre que aconteceu lá no Canadá. Você confere que tipo de fenômeno foi esse, o tanto de chuva que aconteceu e provocou, aliás, é uma combinação de fatores e que já está dentro desse contexto, infelizmente, de mudanças climáticas. Então é algo bem interessante aí para você acompanhar. Acompanhe nosso monitoramento de raios, agora primavera e verão, os raios tomam conta aí do Brasil, é importante ter esse acompanhamento, também é conteúdo aberto. E aqui laudos, lá você preenche o formulário e a Metsu entra em contato com você e auxiliando no que for necessário. Quer ser assinante? Tem promoção especial no ar, na assinatura anual e semestral, e lá você confere aí sim conteúdo fechado para assinante, os mapas, modelos matemáticos aí, os principais do mundo todo. Você pode conferir mapas de índices de instabilidade, alerta de granizo, chuva forte, queda na temperatura, mapa para os próximos 6 meses, gráficos aí de hora em hora, até 45 dias para o seu município. Vamos falar então desse frio atípico que está para acontecer, para tomar conta do Rio Grande do Sul. Já a temperatura caiu bastante nesta quarta-feira, não só pela manhã, que fez 7 graus em Bagé, e a mínima média para o mês de novembro é ao redor de 14, então metade aí do valor no começo desta quarta-feira, mas à tarde teve uma intensa virada na temperatura. Na terça, a máxima chegou a 32 graus na capital, Porto Alegre, e nesta quarta, à tarde, a temperatura não passou muito dos 17 graus. Em Campo Bom, foi a tarde mais fria desde o dia 17 de setembro, no Vale dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre. Foi a tarde mais fria desde o dia 17 de setembro, ou seja, do período de inverno. E em Porto Alegre, a tarde de hoje teve máxima ao redor de 17 graus de temperatura, e comparando ao que se registrou durante os meses de inverno, essa foi uma das tardes mais frias aí do que muitas tardes do inverno de 2021. Então realmente é um dado interessante. A temperatura hoje pela manhã foi de 3 graus e 9 décimos no Aeroporto Internacional de Ezeiza, na capital Buenos Aires, e na região da província de Buenos Aires a temperatura baixou de 0, com impacto já no setor agrícola, porque esse ar seco e gelado traz potencial de geada e é uma grande preocupação, principalmente nas áreas produtoras da Argentina, que já tem sofrido tanto com adversidades aí de seca, de estiagem, excesso de chuva, falta dela e agora esse frio tardio. Vamos falar então do que vai acontecer, muita informação aí que a gente trouxe. Nós temos a perspectiva de uma intensa massa de ar polar, trazer aqui a melhora no tempo. Isso aqui é o campo de pressão atmosférica, então esse A significa alta pressão atmosférica, a pressão atmosférica é maior no centro do que nos arredores, e está associado a ar seco e queda na temperatura. Interessante também ter um sistema de baixa pressão atmosférica se afastando para alto mar. Não deixe de conferir as redes sociais da Metsu Meteorologia, que mostram um ciclone extratropical na altura da província de Buenos Aires, se afastando do continente, uma imagem bem interessante. Então nós teremos esse sistema de alta pressão atmosférica limpando o tempo, afastando as nuvens nos próximos dias e promovendo essa queda na temperatura. Falando desta quinta-feira, a gente tem o ar polar aqui se espalhando pelo interior do continente, então não vai afetar só Rio Grande do Sul, mas vai ocorrer uma queda na temperatura nos 3 estados do sul do Brasil, e esse refresco chega também ao Paraguai, norte da Argentina e outras áreas até mesmo do centro-oeste. Expectativa de temperatura, então, para esta quinta-feira. Na quinta e na sexta-feira, em razão da presença de nuvens e até mesmo da possibilidade de chuva passageira na faixa norte do Rio Grande do Sul, a temperatura vai cair mais
falando de Rio Grande do Sul, entre a campanha e a Serra Sudeste. Então, marcas de 5 a 7 graus poderão ocorrer aqui na Serra Sudeste, talvez até 4 graus em alguns pontos. A campanha 6, 7 graus, fronteira oeste 8 a 9 graus, vários departamentos do Uruguai com 5 a 7 graus, centro da Argentina, a faixa mais central do Rio Grande do Sul com 12 a 13 graus, e no norte, com a presença das nuvens, a temperatura pela manhã não chega a ter uma queda tão significativa, a nebulosidade acaba segurando um pouco esse resfriamento. Ainda tem instabilidade entre Santa Catarina e Paraná, e por lá a temperatura também ainda não tem um declínio tão forte. Para sexta-feira, a gente já vê o ar mais seco se espalhando, as nuvens começam a diminuir também no setor norte e leste do estado, mas ainda assim as menores marcas de temperatura no começo da sexta-feira irão se concentrar aqui na Serra Sudeste, pegando até mesmo parte da Costa Doce e grande parte da fronteira com o Uruguai, com marcas de 5 a 7 graus no começo da sexta-feira. Grande Porto Alegre já tem 14 graus aqui para o começo da sexta-feira. E o Planalto Sul Catarinense, a Parados e Campos de Cima da Serra já vão perceber uma queda mais forte da temperatura também na sexta-feira, mas é no sábado que o ar polar de fato alcança essas áreas mais ao norte, e aí nós devemos ter aqui no Alto da Serra do Botucaraí, Alto Jacuí, região de Soledade, Espumoso, com 6, 7 graus, Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul, 2 a 4 graus, frio totalmente atípico para o mês de novembro. Planalto Sul Catarinense com marcas próximas de 0. E claro, a gente vai ter no sábado ar seco, vento calmo e temperatura baixa, a combinação perfeita para que possamos ter ocorrência de geada. E os índices aqui, esses mapas você encontra em metsul.com, indicando o potencial de geada nessa área bem restrita, aqui pegando Campos de Cima da Serra e Planalto Sul Catarinense, em razão dessa temperatura baixa aqui, que vai ficar justamente concentrada aqui no começo do sábado. Interessante do sábado, será um dia ensolarado, então tem frio sim, em grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela manhã, frio atípico para essa época do ano, mas à tarde terá aquecimento. A quinta e sexta-feira, mesmo as tardes serão amenas, mas já no sábado teremos marcas perto dos 30 graus pelo oeste, e o domingo será abafado, pelo menos à tarde, em grande parte das regiões, porque o domingo pela manhã também terá essas marcas mais baixas de temperatura, especialmente mais no norte do Rio Grande do Sul. Siga acompanhando as redes sociais da Metsul Meteorologia com mais conteúdo, informação, alertas de curto prazo. Acompanhe também metsul.com com todo o detalhamento desse frio que está para chegar, e aqui no canal a gente traz também mais informações nos próximos dias. Até mais!